A Bíblia é um livro machista? Uma análise do livro de Deuteronômios, capítulo 21, versículo 10 e 14, Malaquias 2, versículos 16 e Neemias, capítulo 13, versículo 26 ao 27. Olá pessoal, neste vídeo vamos abordar uma crítica comum feita por ateus e céticos, a alegação de que a Bíblia é um livro machista. Para isso, analisaremos 3 passagens frequentemente citadas de Deuteronômios, capítulo 21, 10 a 14, Malaquias 2, 16 e Neemias 13, 26 ao 27. Nosso objetivo é entender o contexto histórico e cultural dessas passagens e refletir sobre o que elas realmente nos ensinam. Porém, a ateia do canal Elaine Souza fez um bom questionamento. Esses questionamentos dos ateus são interessantes, porque no caso sempre traz mais conhecimento. Os ateus, eles são pessoas sinceras, muitos deles, e têm dúvidas, e é normal que eles tenham essas dúvidas e se questionem. Então, ela está fazendo esses vídeos que são muito interessantes, estou gostando bastante, que ela continue fazendo ainda mais esses vídeos para a gente tirar a dúvida dela e também a dúvida de você que está assistindo. Apesar de que muita gente, muitos cristãos, fazem vista grossa para essas questões, que o que importa mesmo é a salvação de Jesus Cristo. Não é apenas ficar culto inteligente, mas vai ter sempre gente, ateus ou cristão, que questionam. Então, a gente está aqui para ajudar. Vamos ao argumento da brilhante Elaine Souza. A Bíblia normaliza o abuso de mulheres? E mais, será que Deus muda de ideia sobre casamento e divórcio? Vamos analisar. Em Deuteronômio 21, 10, 14, a Bíblia diz que um soldado israelita poderia capturar uma mulher, prisioneira de guerra, forçá-la a ser sua esposa e, se depois não gostasse dela, poderia simplesmente mandá-la embora. Isso não é casamento, isso é coerção sexual. Bom argumento, bom questionamento. Então vamos falar sobre esse assunto. Aproveita, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Se inscreve-se no canal. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 a 14, a mulher prisioneira de guerra. Nessa passagem, a lei permite que um soldado israelita se case com uma mulher prisioneira de guerra. À primeira vista, isso pode parecer uma objetificação da mulher. No entanto, é importante considerar o contexto histórico. Na antiguidade, era comum que mulheres capturadas em guerras fossem tratadas como propriedade ou escravizadas. A lei em Deuteronômios, ao contrário, estabelece um período de luto de 1 mês para a mulher, durante qual ela não poderia ser tocada, permitindo que ela lamentasse a perda de sua família e se adaptasse à nova realidade. Além disso, se o homem decidisse não continuar com o casamento, ele deveria libertá-la sem vendê-la ou tratá-la como escrava. Essa legislação para a época representava uma proteção significativa para as mulheres, reconhecendo sua dignidade e humanidade, embora não se alinhe aos padrões modernos de igualdade de gênero. Foi um avanço em relação às práticas comuns daquele tempo. Tudo é questão do contexto da época, que as mulheres eram oprimidas. Então a lei de Moisés não era uma lei monstruosa diferente das outras leis pagãs daquela época. Olha essa contradição. Malaquias 2,16 diz que Deus abomina o divórcio. Mas peraí, em Deuteronômio Deus permite que um homem descarte uma mulher depois de usá-la? Não faz sentido. E tem mais. Neemias 13, 23 ao 27 condena os judeus que casavam com mulheres estrangeiras. Então, por que em Deuteronômio era permitido pegar prisioneiras de guerra? Por quê? A Bíblia se contradiz, normaliza a submissão forçada e trata mulheres como propriedade. E eu já sei, muitos de vocês vão dizer que está tudo fora de contexto. Bom, se você busca ir além das explicações superficiais e descobrir a verdade por trás dessas passagens, o trabalho do Monitor... Bom questionamento, vamos continuar. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. E qual seria no caso? Ela fala sobre a contradição de falar de divórcio no livro de Deuteronômio, capítulo 21, 10 a 14, para largar a mulher prisioneira,
e aqui em Malaquias sobre que Deus odeia o divórcio. Este versículo é frequentemente citado para mostrar uma suposta contradição na Bíblia. Se Deus odeia o divórcio, por que permitiria que um homem se separasse de uma mulher prisioneira de guerra? Para entender isso, precisamos analisar o contexto de Malaquias 2. O profeta está repreendendo os homens de Judá por serem infiéis às suas esposas, divorciando-se delas sem motivos justos, o que era uma forma de violência emocional e social. A frase Deus odeia o divórcio reflete a desaprovação divina, a traição e a injustiça nos relacionamentos conjugais. Portanto, não há contradição entre Deuteronômio 21 e Malaquias 2. O primeiro trata de uma situação específica de guerra e busca proteger a mulher prisioneira, enquanto o segundo condena a infidelidade e o abuso dentro do casamento. Indo agora para Neemias, capítulo 13, versículo 26 ao 27, casamentos com mulheres estrangeiras. Nesta passagem, Neemias repreende os israelitas por se casarem com mulheres estrangeiras. É importante entender que a preocupação aqui não era étnica, mas espiritual. As mulheres de outras nações frequentemente adoravam deuses pagãos, e seus maridos israelitas eram influenciados a seguir essas práticas, afastando-se do Deus de Israel. Neemias menciona o rei Salomão como exemplo de alguém que foi levado ao pecado por suas esposas estrangeiras. Lembra do caso da queda de Salomão? Assim, a proibição visava preservar a fé e a identidade religiosa do povo de Israel, e não denegrir ou inferiorizar as mulheres de outras nações. Ao analisar essas passagens em seus contextos históricos e culturais, percebemos que a Bíblia, longe de ser um livro machista, contém leis e ensinamentos que, para a época, promoviam a dignidade e a proteção das mulheres. Embora se alinhem completamente aos padrões modernos de igualdade de gênero, essas passagens representam passos significativos em direção à justiça e à compaixão. É fundamental interpretar as Escrituras considerando o contexto em que elas foram escritas, evitando julgamentos anacrônicos. Dessa forma, podemos compreender melhor os princípios e valores que eles buscam transmitir. E vamos dar aqui um exemplo para você ver que as leis pagãs dos outros povos eram bem esquisitas em relação às mulheres. Por exemplo, o Código de Hammurabi diz lá, no caso é no artigo 128, se um homem tomar uma mulher como esposa, porém não tiver relações com ela, essa mulher não será esposa dele. Parece que as mulheres eram vistas somente como uma propriedade do homem, alguém que está ali com o único propósito de que o homem tenha relações sexuais. Porém, o Antigo Testamento apresenta um quadro totalmente diferente em relação às mulheres. É-nos dito que a mulher é feita à semelhança de Deus, tanto quanto o homem, está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que o filho deveria honrar a mãe tanto quanto honrar o pai, Êxodo capítulo 20, versículo 12, que tanto o pai como a mãe deveriam ser respeitados, Levítico capítulo 19, versículo 3, que o ensino da mãe deveria ser seguido, Provérbios capítulo 6, versículo 20, que a esposa é uma benevolência do Senhor, Provérbios capítulo 18, versículo 22, que a mulher não poderia ser desprezada, Provérbios capítulo 23, versículo 22, que o marido é da mulher assim como a mulher é do marido. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 3, e até a pena para um casal adúltero era a mesma para o homem e para a mulher que pecavam, Levítico capítulo 20, versículo 10. Isso é apenas um dos exemplos, tem bastante diferença dos códigos Hammurabi, no caso de leis de povos pagãos de outras nações, diferente do de Israel. O de Israel, a lei de Moisés, já foi criada para amenizar essa questão e proteger as mulheres e também os escravos, que não eram escravos como o tráfico negreiro, aquela migração em que pessoas brancas reprimiam e eram opressores de pessoas de cor escura. Não era isso. Ali a escravidão era mais de servo e senhor. Um empregado que tinha alguma dívida e tinha que trabalhar devido a um determinado período para pagar aquela dívida. Porém, ele tinha todos os benefícios de um trabalhador.
Era muito diferente daquela escravidão opressora de espancamento que a gente viu depois na história, anos depois de tudo que aconteceu no Velho Testamento. A gente tem que observar essa questão. Tem muitos outros contextos, outros versículos que a gente pode falar, só que o vídeo teria que ter mais de 4 ou 5 horas. Então não dá, a gente vai fazer por parte, respondendo os argumentos de alguns ateus, que até argumentos sinceros que eles trazem aqui. Então a gente não deve ter preconceito com os ateus, a gente tem que amar ele, e no caso amar eles, e no caso responder da melhor maneira, educadamente, certo? Com amor também, respeito por eles, que eles têm os motivos para serem ateus. O ateísmo mesmo, a Elaine Souza falou em um podcast, uma live com o Antônio Miranda, essa questão que ela tem muitas dúvidas e não são respondidas. Então a nossa missão aqui no canal é responder essas questões. Apesar de que a pessoa, ela no caso, Elaine Souza, Antônio Miranda e outros ateus, eles podem não aceitar a resposta, mas o que importa é a gente responder. Muitos aí pastores, Musselin, no caso Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, e de vários canais, outros pastores, Caio Fábio também respondeu, mas muitos no caso não aceitam a resposta. No caso aqui não tem resposta, mas a questão é aceitar ou não. O ateu diz, eu tenho um questionamento, uma dúvida que ninguém responde, mas às vezes o pastor, o apologeta, responde e o ateu não quer aceitar. Tem essa questão também. Então a gente tem que ser honesto e sincero com tudo isso, todo esse contexto que está vendo, ok? Então que Deus possa abençoar você grandemente, se inscreve no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.